teste. Bom dia, igreja. Olha, viu como foi? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós hoje e sempre. É bom estar aqui, obrigado pelo convite. Tá? Embora pela passagem, acho que vocês querem me derrubar, não é possível. Mas tudo bem, não há problema. Deus é mais. Vamos lá. Hoje, antes, trago saudações da igreja que se reúne aqui em Coimbra, lá na Rua da Sota. E é muito bom estar aqui e saber que somos todos do mesmo corpo e partilhamos a mesma fé em Jesus. Hoje eu vou falar sobre a importância da ordem no culto. Vamos ver se ele vai. Foi, olha lá, só fazer um teste aqui para ver se vai e sobra. Pronto. Hoje eu vou falar sobre ordem no culto. Questões relacionadas a quando as coisas correm bem, porque seguimos aquilo que Deus pede, e quando as coisas não correm muito bem, quando não seguimos aquilo que Deus determina. Eu não sei se você conhece esse joguinho aqui, chamado War. É um jogo de estratégia que simula uma guerra. E eu gostava de jogar ele muito quando eu era criança, tinha uns 7, 8 anos mais ou menos, já faz tempo. E eu jogava muito com meu irmão e com os amigos, com os vizinhos nossos. O que acontece com esse jogo? Ele é até bem interessante realmente, ele tem ali uma questão de estratégia, de você invadir territórios e tudo. E ele tem, obviamente, regras que você deve seguir. Só que nós temos um impulso natural, principalmente quem é mais jovem, ele não lê as regras, ele quer colocar o jogo, implementar aquilo, começar a jogar, quer começar a se divertir. E rapidamente começaram a surgir problemas no jogo. Olha, um não seguia as regras, o outro seguia de outra forma, havia uma divergência com relação a isso. E ele é um jogo de estratégia, mas ele tem objetivos, tem limites e ações que são permitidas e não são permitidas. Como tudo na vida. Tem essas regras que são feitas para nos proteger, muitas vezes, de nós mesmos e para que nós possamos viver de maneira plena e aproveitar aquilo que Deus tem para nós. O jogo lá acontecia muito bem, Jogava-se uns dados para cá, uns dados para lá, ataque, defesa, um atacava, o outro se defendia. Em dado momento houve uma divergência com relação às regras e alguém, desesperado, rasgou a caixa do jogo, rasgou tudo, jogou tudo para cima e foi embora. Olha, mas não era para todo mundo se divertir, não era essa a finalidade, que fosse bom, que fosse leve, que nós aproveitássemos, que a amizade fosse maior ali. Terminou assim, com a caixa rasgada. E o pior, o jogo era meu. Isso é que é o pior, o jogo era meu. Meu irmão quase me matou. Ficou assim, por quê? O que aconteceu? Deus também estabeleceu regras para nós, para que nós, em dados momentos, não façamos isso. Em determinadas situações, nós temos vontade de fazer isso, e às vezes até dentro da igreja, jogar tudo para cima. Vamos lá ver qual é o diagnóstico de Corinto, e é o texto que nós vamos falar. Como dar continuidade. Corinto era uma igreja que parecia que tudo funcionava muito bem, ela era rica em dons espirituais, mas havia uma confusão ali no culto. Algo havia ali, não era falha de dons, nem compromisso, mas havia ali um problema de edificação. Eu coloquei aqui uma barrinha de edificação, olha, está 10% só, olha aqui, está pouca coisa. Essa desordem, essa confusão no culto trazia problemas para a igreja. É como se o abandono de determinadas regras e não ter lido o manual trouxesse um problema para a comunidade. Nós vamos ver que manual é esse de instruções. O que o apóstolo Paulo faz ali para a igreja de Corinto? Ele faz a mesma coisa que nós fizemos para resolver o problema lá do jogo em que houve o conflito. Alguém foi lá, leu as regras e viu como as coisas funcionavam para que aqueles problemas não acontecessem mais. O apóstolo Paulo recebe a informação de que a igreja de Corinto tinha problemas. Sabe o que ele faz? Ele abre o manual. Ele vê as regras do culto. Vê o que está e não está sendo observado. E ele relembra aquela comunidade do que deve ser feito. Ele abre esse manual e mostra, através dos versículos que nós vamos ler, quais são as regras para que a comunidade viva bem. Regras de culto. Essa é a ideia, regras de ordem do culto. Só de você ler o manual, você já vê, olha aqui, que a barra da edificação já aumenta, ela já foi para 20%, só com a leitura, tá bem? Do manual. É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos ler o manual. E depois nós vamos ver o que havia em Corinto. E, em especial, o que Corinto tem para nós hoje.
O que nós podemos aprender com a palavra de Deus e pôr em prática hoje, para que isso seja vida transformadora na nossa comunidade? Eu vou ler o texto, 1 Coríntios, capítulo 14, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, mas antes de ler, vamos orar? Senhor, que bom que nós estamos aqui reunidos como comunidade, debaixo da Tua presença e do Teu cuidado. Nos ajuda, Senhor, para que a Tua graça se manifeste através da Tua palavra e que nós possamos relembrar aquilo que nós já conhecemos, aquilo que já sabemos, mas que muitas vezes esquecemos no dia a dia, na vida comunitária, na vida cristã, no contato uns com os outros. Fala, Pai, ao nosso coração. Nos mostra, Senhor, o caminho para que nós possamos viver melhor como comunidade cristã, para que possamos crescer debaixo da Tua proteção, da Tua graça e do Teu cuidado, e que nós possamos unir dons e ordem, tudo para a Tua graça. É o que nós pedimos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler o texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 26, tá bem? E aí depois nós vamos ver que lições esse texto tem para nós hoje, como comunidade. Vou começar a ler aqui a partir do versículo 26. Diz a palavra de Deus para nós o seguinte: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem, que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, e se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Um texto lá de Corinto, deixa eu ver se está funcionando aqui bem. Ih, acho que parou um pouquinho. Tenta ver se ele ressuscita. Mas voltando, é um texto que tem questões que são pesadas quando nós olhamos de acordo com o nosso contexto cultural. Eu queria pensar com você sobre o significado desse ensino no passado, e em especial o que ele tem para nós hoje como comunidade. E eu separei aqui, não está indo não. Dá para ir manual? Passa para mim, por favor. E nós pensarmos, pode passar também, no que o texto tem lá no passado e a aplicação dele para nós hoje. Como ele pode produzir fruto na nossa vida comunitária. Como é que isso pode funcionar? E aí eu separei aqui 5 lições, pode passar para mim, por favor. 5 lições sobre essa importância da ordem no culto. Que regras são essas? Que lições são essas? Tá bem? Como o texto é grande, eu não vou fazer, normalmente eu faço, pego os versículos, dou uma olhadinha ali, tá? Eu analiso, vou fazendo com mais calma. Mas como o texto é maior hoje, aí nós vamos fazer em bloco que fica mais fácil. Primeira coisa e primeira regra que o texto tem para nós é a seguinte, é a importância da participação da comunidade. A importância da participação comunitária. Olha o que o texto diz aqui no 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, um outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação.
que esse texto ensina para nós hoje? Pode passar para mim, por favor. Primeira coisa, culto não é espetáculo. Ele é uma construção coletiva. Ele é uma construção coletiva. Cada um traz algo, cada um traz uma pecinha, cada um traz uma coisa. Nós temos uma ideia de que quem está aqui serve e quem está sentado é servido no culto. Mas não é assim. Todos nós participamos, todos nós temos importância no culto. Todos estamos aqui para um objetivo comum. A diferença são as funções, tá? Eu fico aqui com vocês me olhando com esses olhares intimidadores, e vocês ficam aí. Mas todos temos a mesma função em especial: glorificar o nome de Deus. Nós estamos aqui por causa dele. Cada peça desempenha uma função importante. O objetivo não é o individualismo, é a edificação. E todos devem estar disponíveis para servir. Olha uma imagem de como o culto funciona. Passa para mim, por favor. Olha só. Uma imagem de como o culto funciona. Cada um traz uma pecinha e encaixa ali de acordo com o dom que ele possui. E esse conjunto entre o povo de Deus é que gera um culto saudável. Cada um traz uma participação, uma pequena parcela. Uns têm uma voz muito boa, cantam muito bem. Não é o meu caso. Outros têm outros dons. E aí cada um compõe ali e nós fazemos algo que agrada a Deus. Essa é a ideia, a participação da comunidade. Na cultura anglo-saxã, normalmente você tem uma plaquinha do lado de fora da igreja que fala o horário do serviço, de tanto a tanto, do service. Isso é muito bom, porque todos estão ali para servir. Essa é a ideia. Você veio aqui para servir o Senhor, com a sua voz, com a sua atenção, com o seu desejo e a sua atitude de ouvir e pôr em prática e fazer diferente. Compreender melhor o que Cristo quer de nós, individualmente como comunidade. Primeira lição que esse texto tem para nós, então. Regras para um culto saudável. Participação da comunidade. Cada um traz uma coisinha ali, uma participação. E isso gera algo que agrada a Deus. A participação de todos. Segunda lição que esse texto traz para nós, além da participação da comunidade, é a ordem. Está aqui nos versículos 27 e em diante. Eu vou ler aqui. Olha o que o texto diz. Já li e vou ler de novo. Ele fala sobre a ordem, como se desenvolve o culto. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outra que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. O apóstolo Paulo aborda um problema. Parece que as pessoas se atropelavam na igreja, falavam ao mesmo tempo. Um queria, parece que, ser mais importante do que o outro. Eu digo que é a síndrome do microfone. Fica assim, eu quero, me dá. Aí briga para ver quem vai falar, quem vai ser mais importante. E fala, calma, não é assim. O propósito não pode ser esse, a ideia não é essa, o objetivo não é esse do culto. Deve haver ordem. Mas olha, pelo menos que eu vi aqui, ninguém se atropelou, né? Será que nós não temos esse problema, é isso e tal? Mas o que nós podemos aprender como comunidade com isso? Avança para mim, por favor. Primeiro, Deus não rejeita os dons, mas Ele regula o uso. Já aconteceu comigo, eu não sei se com você. Eu já tive uma ideia, eu achei que era maravilhosa para a igreja. E não era. Eu gostava, mas a igreja não. Com dom é assim, às vezes eu quero usar, quero fazer de determinada forma, mas eu tenho que lembrar. Lembra lá do exemplo que eu dei do jogo? A Bíblia é um manual pelo qual nós devemos nos guiar, e lá é ensinado como os dons devem ser utilizados dentro da comunidade cristã. Há limites ali que Deus estabeleceu. Que limites são esses? Línguas, limites mais interpretação, ao modo de utilização, e eu não vou entrar em pormenor com relação a isso, porque o texto realmente é complexo e vai levar bastante tempo. Profecia, a questão do julgamento, se aquilo vem da parte de Deus ou não. E a revelação, respeitar o outro e domínio próprio. Qual é o objetivo aqui, na verdade? Avança para mim, por favor.
é fazer com que a comunidade funcione de maneira... Você está a filmar, eu vou matar quem tá ali, né? Vou arrebentar com a pessoa. A ideia é que o culto funcione de maneira ordenada e não haja confusão, cada um falando para um lado, cada um agindo de uma forma. Um grita para um lado, o outro grita para o outro. Um corre para um lado, o outro corre para o outro. Não é assim que Deus quer. Deus quer que a comunidade caminhe junta, de maneira ordeira, de maneira adequada. Primeira lição, então, é a participação de todos da comunidade no culto. Segunda regra do culto, ordem. Que as coisas corram bem, ordenadamente. Terceira lição, avança para mim, por favor, é o respeito a princípios. E agora é que eu acho que eu vou vou ser sacrificado em frente à igreja, mas não há problema. Diz aqui a partir do versículo 33, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. É uma questão de um contexto cultural que para a gente soa até um pouquinho agressivo, né? É muito diferente da nossa prática hoje. E eu não vou entrar nessa polêmica e por que isso, nas razões disso, enfim. Eu só quero que você pense comigo uma coisa. Avança para mim, por favor, meu amigo. Sabe o que acontece? Havia um problema em Corinto. Nós não sabemos que problema era esse, mas era um problema que envolvia algumas senhoras, provavelmente esposas de pessoas que trabalhavam na igreja e exerciam liderança, e parece que havia um conflito interno. Eu gosto de brincar, às vezes eu fico pensando assim, qual seria o problema? Eu penso lá, fico pensando na minha casa e minha esposa fala que eu sou maluco. E aí eu fico pensando assim, parece que era como se fosse alguém falando assim, olha, porque você tem que tratar bem sua esposa, você tem que cuidar bem do seu lar. Aí levanta a senhora dele lá no fundo, ele não é em casa assim não, hein? Ó, lá não é assim não, tá? Não é assim não. Não, porque aqui nós vivemos bem, graças a Deus, aqui na igreja, a senhora levantava e falava assim, então eu vou vir morar na igreja com ele, porque lá em casa ele não funciona bem desse jeito não. Nós não sabemos se havia algum partidarismo, alguma divisão. Há pessoas que argumentam que como havia uma ideia de que a organização do culto era como na sinagoga, mulheres de um lado e homens do outro. Em determinados momentos, as mulheres se manifestavam de maneira mais alta, com quem elas tinham intimidade ou conversavam entre elas, isso de alguma forma desarmonizava ali ou trazia problemas ao culto. Nós não sabemos, tá? Mas havia esse problema. Eu brinco quando nós não sabemos, e eu tenho muitas coisas que eu não sei de coisas de Deus, porque a palavra de Deus não diz, eu digo quando eu chegar no céu, eu vou lá no balcão de informações. Eu vou lá no balcão de informações, eu vou assim, olha, isso aqui, eu vou com uma lista que vocês não têm ideia. Né? Dizem que você não leva nada desta vida, eu vou levar a minha lista, vou chegar lá, vai estar a minha lista lá, eu vou levar e vou perguntar. Essa é uma coisa que nós não sabemos. Havia esse conflito entre a autoridade masculina e manifestações femininas. Provavelmente alguma desordem no culto, envolvendo perguntas ou manifestações. E o Paulo é duro em dizer o seguinte, é necessário manter a ordem e edificar a comunidade. O que ele parece ter detectado ali, avança para mim, por favor, é que devia estar acontecendo isso aqui. O modo de se organizar o culto, ao invés de edificar, estava a destruir. E ele fala, se vocês não estão sabendo se comportar dessa forma, então que não haja esse tipo de manifestação no culto feminino. Nós não sabemos o que era, tá? Se você está curioso, como eu, vá no balcão de informações quando você chegar lá e faça a mesma pergunta que eu vou fazer. Quando você chegar lá, eu vou estar lá a perguntar, você pode ter certeza, tá bom? Mas se você estiver na minha frente, você está feliz. Se você estiver atrás de mim, eu vou demorar, tá bom? Com certeza. Quarta lição que esse texto traz para nós sobre regras para que o culto funcione bem. Avança para mim, por favor. É a obediência à palavra. Obediência à palavra. O apóstolo Paulo diz aqui, versículos 36 a 38, porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Paulo usa sua autoridade apostólica para dizer que o que ele está a orientar a igreja é determinação divina. Por que ele faz isso? Qual a ideia que está contida ali? Deixa eu tentar para ver se vai de novo. Não, não vai. Foi, espera aí.
E foi, ressuscitou. Glória a Deus. Olha o milagre aqui. Olha, ei Jeová. Vamos lá. Obediência à palavra. Primeira coisa. O que o Paulo quer dizer aqui? Submissão do culto à palavra de Deus. Aquilo que está na palavra, aquilo que edifica, aquilo que agrada a Deus. Submissão à palavra. Segunda coisa, e nós que somos comunidades mais tradicionais temos dificuldade. Nós adaptamos o culto. É necessário que haja essa adaptação da linguagem, mas a palavra permanece a mesma. Mas é necessário para que a prenda da graça, o presente da graça seja oferecido. Hoje, eu preciso que o embrulho seja interessante, que a embalagem seja interessante. Essa eu posso alterar. O conteúdo, não. Mas a mensagem é preservada, mas o formato do culto pode ser modificado para que ele fique mais atrativo. Só que isso não é desculpa para eu modificar a palavra, eu tenho que continuar obediente. E uma última lição que o Paulo coloca aqui no texto, ele fala, olha, o culto é para Deus e não é para os homens. Às vezes eu vejo umas pessoas dizendo assim, eu não gostei não, estava muito desanimado. Eu não gosto daquela música, eu não gosto daquela letra. É para você o culto? Já pensou nisso? É para Deus. É claro que nós temos as nossas preferências, sem dúvida. Mas nós temos que pensar sempre que nós estamos aqui a serviço de Cristo. Última lição. Equilíbrio. Essa é a última lição. Equilíbrio. Há necessidade de equilíbrio no culto. Dons com ordem. Olha o que ele diz aqui no finalzinho, versículos 39 e 40. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Como é que isso funciona? Primeiro, a igreja deve buscar os dons com zelo, isso é verdade, a palavra de Deus diz isso. Mas deve ser mantida a decência e a ordem, essas são as expressões que o apóstolo Paulo diz. Ele diz que os dons devem ser usados para que a igreja seja edificada e para a glória de Deus. E que isso é um equilíbrio, dons mais ordem. Eu não posso, eu tenho o dom, eu tenho que usar o dom, a comunidade precisa ser edificada, mas não é do jeito que eu acho que é o correto, é do jeito que a palavra de Deus diz que deve ser. E do jeito que a comunidade, pela sua tradição, entende que é adequado. Tá bem? Vou concluir então. Nós falamos sobre o quê? Ordem no culto. Ordem no culto. Coloquei aquelas pecinhas de Lego desordenadas ali, depois ordenadas de propósito, para mostrar que você é uma dessas peças. E que todos nós juntos, como comunidade ordenada, é que prestamos aquele verdadeiro culto que agrada a Deus. Qual é a importância, então, e quais são as lições que esse texto traz para nós? Eu separei aqui 5 regras sobre a importância do culto, que Deus nos lembra. Lembra lá de Corinto? Lembra do jogo que eu joguei, que eu rasguei lá? Eu não, né? Eu fiquei com o jogo rasgado, na verdade foi isso que aconteceu. Uma igreja rica em dons, muita gente a trabalhar, mas havia pouca obediência às regras que Deus havia estabelecido para que o culto corresse bem. E o apóstolo relembra isso. Como? Do mesmo jeito que quando eu joguei o jogo lá e houve um problema porque não se sabiam as regras, o apóstolo relembra as regras, para que a barra de edificação, de crescimento da igreja não fique só em 10%. O jogo, esse war, diz que é um jogo de estratégia que para vencer você precisa seguir as regras e ser estratégico. Tem objetivos, limites e ações permitidas e não permitidas. No culto é assim também. Nós temos objetivos, temos limites e coisas que são permitidas e não permitidas. O apóstolo Paulo, então, ele abre o manual para mostrar como essas regras devem ser interpretadas e seguidas pela comunidade. E ele fala de participação, de ordem, de princípios, submissão e equilíbrio. Primeiro, eu vou fazer um resumo aqui mais didático. Cada peça tem o seu encaixe. Seja revelação, língua, interpretação, doutrina, cada pecinha encaixa para que o culto seja de acordo com a vontade de Deus. Olha a barra de edificação como é que já está em 40%. Olha lá, a igreja já está a crescer, a coisa já está a correr melhor. Olha que maravilha. Cada pecinha tem o seu lugar. Trabalhe para que a obra de Deus seja edificada, para que a tua comunidade esteja de acordo com a vontade de Deus e faça o teu melhor. Segunda coisa, existe uma mecânica dos turnos na igreja. Olha, por que quando eu vim para cá parou o louvor?
Porque cada coisa tem o seu momento, cada coisa tem o seu turno. No jogo haviam os dados para ataque, os vermelhinhos, e os amarelinhos para defesa. Cada um tem o seu turno. Na igreja é assim também. É hora de falar, em alguns momentos, é hora de ficar calado. É hora de se manifestar, em alguns outros momentos é hora de obedecer e ouvir a voz de Deus. Cada um tem o seu dom para ser usado em um momento específico, com ordem e de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Terceira coisa, o jogo lá que eu falei, o War, ele é um jogo de conquista de território. Você tenta estabelecer paz com alguns e guerra com os outros. Na igreja não é assim, é só paz, não pode ter guerra um com o outro. Você tem que entender o território em que você está e fazer o melhor para que a comunidade seja abençoada. Use o teu dom de forma correta. Use. Tem gente que enterra o dom, mas isso aí é outra história. Isso a gente fala depois. Deus é Deus de paz, não é Deus de confusão. E Ele quer que nós cresçamos ordenadamente. Olha a barra de edificação, como é que já está lá embaixo. Você não prestou atenção nisso, olha como é que ela já está. Quarta coisa, você tem que se submeter às regras de Deus. Eu brinquei aqui que é o design original. Deus estabeleceu fundamentos. Eu coloquei os fundamentos ali com umas pecinhas do Lego. E você constrói em cima desse fundamento, mas o fundamento não muda. O fundamento de Deus não muda. As regras de Deus que devem ser seguidas por qualquer comunidade cristã. Nós podemos construir algumas coisas até diferentes aqui por cima, mas a base é a mesma. Porque a mente de Cristo, a mente do construtor, do que idealizou isso, é que quer que seja assim. E ele sabe que isso é o melhor. E a quinta e última coisa, aí o Joe vai gostar, é uma matemática bíblica. Como é que ela funciona? É quando eu equilibro o zelo pelos dons, a busca pela orientação do Espírito, com decência e ordem. E eu equilibro isso. Porque quando eu busco os dons com zelo, e eu faço isso de maneira ordenada, esse é o culto que agrada a Deus. E essa talvez seja a grande lição que esse texto tem aqui para nós, como resumo. Um culto que agrada a Deus, não do jeito que eu quero, mas do jeito que Deus quer e determinou. Quando nós fazemos isso como comunidade, aí a missão está cumprida e a igreja é edificada. Olha a barra lá como é que está, olha, 100%, conseguimos. Qual é essa estratégia que funciona? De que modo a igreja é edificada? Como é que é possível fazer isso de acordo com os princípios bíblicos? O apóstolo Paulo, sabendo da dificuldade da igreja de Corinto, e o Espírito de Deus, sabendo dos nossos problemas hoje, ele separou aqui 5 lições para nós colocarmos em prática. Primeiro, participação de toda a comunidade, cada um com uma pecinha que se encaixa e constrói uma comunidade saudável e um culto que agrada a Deus. Segundo, ordem. Tudo tem o seu momento, mas a ordem foi estabelecida por Deus. Terceira, obediência a princípios. Existem princípios, tradições de culto e regras bíblicas que devem ser obedecidas. Quarta lição, submissão à palavra de Deus. Quando nós pregamos, nós temos que dizer, e esse é o objetivo da igreja, dizer exatamente o que a palavra quer para nós, nem mais, nem menos. Em quinto e último lugar, equilíbrio. Ao mesmo tempo, eu tenho que buscar a direção do Espírito, mas eu tenho que lembrar das regras que Deus estabeleceu. Dons com ordem. Obrigado pelo convite. Acho que eu consegui fugir das polêmicas. Minha mulher nem quis vir. Ela falou, meu Deus, você vai falar uma heresia lá, não vou. E tal, não, mentira, ela está em outro compromisso. É muito bom estar aqui, meus irmãos. E que aquele que nos criou e quer que nós vivamos em comunidade, nos ensine a vivermos bem, em ordem, e prestarmos um culto que verdadeiramente o agrade. Fiquem com Jesus. Até a próxima. Não me chamem, senão eu volto, tá? Por favor.